uma tristeza profunda, um pessimismo intenso, algo que não te faz sair do lugar, literalmente. Por vezes, tudo isso combinado com uma baixa autoestima. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. Seus sinais e sintomas são variados. Como identificá-los e ajudar os pacientes que sofrem com a doença é o que vamos descobrir agora aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Desirê Cassado, mestre e especialista pela USP. Tudo bem, Desirê? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela presença. E do outro lado da bancada aqui do Mentalistas, do nosso programa, a apresentadora, atriz e cineasta Marina Persson, nossa colega aqui da Rádio Eldorado, que é a rádio co-irmã da Rádio Estadão, e vai trazer um pouquinho mais pra gente da personagem que ela interpreta no filme Canção da Volta. Tudo bem, Marina? Tudo bem, obrigada pelo convite aqui, que bom poder falar do filme e desse assunto. Que é... Aliás, eu quero ouvir hoje a Desirê. Eu não quero falar muito, eu quero mais ouvir. Vamos ver. Que legal. O filme é do Gustavo Rosa de Moura, né, Sim. Marina? Já está em cartaz nos cinemas de todo o país. Tá em cartaz no cinema. De todo o país não, porque o cinema brasileiro é uma luta, mas enfim, de algumas capitais. Mas ele vai, daqui a pouquinho, daqui poucos dias, ele vai estar já disponível no VOD. Né, iTunes e NetNow e tudo mais, então vai ser mais fácil das pessoas verem também, né? É legal porque dá uma popularizada também, né? Fica mais acessível, porque, por exemplo, isso é uma coisa que é uma questão do cinema brasileiro. Quem não mora nos grandes centros não tem acesso a filmes independentes brasileiros, então, no final das contas, é isso. O VOD, né, que a gente chama o Video On Demand, acaba sendo uma solução para a gente poder disseminar os filmes por aí, né? Fala um pouquinho do Canção da Volta. É mesmo um thriller psicológico? É um thriller psicológico, essa é uma boa definição. O filme é a história desse casal, feito pelo João Miguel e por mim. A gente tem 2 filhos. Um deles é o Francisco Miguel, que é o garoto que fez As Melhores Coisas do Mundo, o filme da Laís Bodansky. E tem uma jovem, pequeno talento, a Estela Rod, uma menina que tem, enfim, ela tinha 7 anos na época que a gente filmou, agora ela já está um pouquinho mais velha, super talentosa também. Enfim, mas é a história dessa família que tenta se reestruturar e se reorganizar sentimentalmente depois de uma tentativa de suicídio da mãe. E, na verdade, ao longo do filme você descobre que essa não foi a primeira vez que ela tentou o suicídio, que ela já tinha tentado algumas outras vezes. E, enfim, a história fala de como que isso abala a todos da família, né? De uma maneira, assim, muito forte, muito grave. E aí a gente fala que é um thriller psicológico porque é isso, ninguém sabe o que vai acontecer com ela. Ela é imprevisível, ela é uma mulher misteriosa, enigmática, por quem esse marido é completamente apaixonado e aí você vai descobrindo ao longo do filme que, na verdade, ela não é, digamos assim, o problema não está só com ela, né? Ele também tem uma questão de controle, então ele tem uma obsessão de controle por essa mulher. E ao longo do filme você descobre que ele vai ficando muito desequilibrado à medida em que ela vai se recuperando, né, do acontecido, e aí quanto mais segura de si ela fica, quanto mais feliz e mais para fora de casa ela começa aí e tal, ele começa a ficar muito destabilizado porque, na verdade, ele tem uma necessidade de controle muito grande sobre essa mulher. Então é um filme que fala muito mais sobre essa necessidade de controle que a gente tem sobre o ser amado do que sobre a depressão propriamente dita, né? A depressão e o suicídio são quase que um ponto de partida só, né? Quando você se preparou para essa personagem, como é que foi? Assim, você foi atrás de características? Porque é um pouco disso, né? O ator, ele vai atrás, ele pesquisa, até conversa com pacientes em muitos casos. Tem essa coisa, tem atores que fazem laboratório. Para mim, o mais importante não era me aproximar de pessoas deprimidas, né? Assim, tanto que até a gente pensou, isso seria um caminho, né? Será que a gente vai visitar, sei lá, de repente alguma clínica, não sei, algum hospital psiquiátrico? Eu falei, eu acho que talvez não seja muito por aí, assim, porque no final das contas, quando você observa uma pessoa doente, e o ator, ele na verdade, ele vai tentar mimetizar aquilo, e não era muito bem essa ideia. Para mim era mais interessante entender o que estava em torno do suicídio, né? Porque o suicídio ele é um tabu, né?
fala-se muito pouco, a gente entende muito pouco, sabe-se muito pouco, porque é isso, é incompreensível para a maioria das pessoas, né, que um ser humano tem a capacidade de atentar contra a própria vida, né? No entanto, todo mundo pensa no suicídio pelo menos uma vez na vida. Não que você vá levar isso a sério, mas você pensa, se tal coisa aconteceu, eu me mato, esse tipo de coisa. A gente acaba falando até com uma certa... sei lá, uma certa leviandade, não sei, a gente fala sobre isso, né? Então, enfim, me interessava saber, estudar mais sobre o suicídio e sobre a depressão do que qualquer outra coisa, assim, do que observar uma pessoa doente, sabe? Então, eu li um livro que é bem interessante, chamado O Deus Selvagem, do A. Álvares, é um ensaísta, que ele próprio tentou suicídio e acabou escrevendo, fazendo um livro bem, bem legal sobre, bem completo, assim, um estudo mesmo, se chama Um Estudo sobre o Suicídio, em que ele relata vários casos de suicidas famosos, assim, de pessoas conhecidas, e entre eles a Sylvia Plath, que talvez seja um dos casos mais conhecidos, né, de suicídio. E daí tem essa história de que a Sylvia, ela na verdade, quando ela tentou se matar várias vezes até conseguir, e quando ela conseguiu, as circunstâncias da morte dela levaram a uma conclusão de que, na verdade, ela não queria de fato se matar, que era um pedido de socorro, assim como tinham sido todas as outras vezes que ela tinha tentado se matar. E aí tem essa estatística, né, de que muitas vezes o suicídio ele é pura e simplesmente uma tentativa de pedir socorro. Que a pessoa não quer de fato se matar, ela está querendo chamar atenção para si ou para algum problema que ela esteja passando e que ela precisa de ajuda, né? Eu queria até entrar mais isso do suicídio, mas antes da gente ir, porque talvez possa ser uma consequência já de quadros deprimidos, né, de pacientes deprimidos, quais são os principais sinais e sintomas do paciente que está com depressão ainda, Desirê? Então, conta pra gente. A depressão ela é uma doença que ela é causada por múltiplas variáveis, e a gente consegue começar a identificar a depressão pela falta de interesse, mas não é uma falta de interesse simplesmente, é uma falta de envolvimento. O indivíduo não consegue se envolver mais, não consegue sentir prazer com as coisas que costumava fazer antes. Então a gente sabe que tem essa queda de prazer, de vontade de fazer as coisas. A gente sabe que a pessoa começa a ter alterações de apetite, de sono, começa a dormir mais ou começa a dormir menos, alterações de libido, alterações de concentração, de foco, de capacidade de tomar decisão. A gente sabe que o indivíduo deprimido ele fica preso em sentimentos e pensamentos ruminantes de inutilidade, de culpa, de baixa autoestima. Não sirvo pra nada, ninguém se importa comigo, essas coisas. E aí, eventualmente, eles podem também começar a ter pensamentos recorrentes sobre morte. E o pensamento sobre morte, ele vem num momento... Sobre a própria morte ou sobre a morte de outrem? Sobre a própria morte, sobre como seria bom, como seria melhor se eu não estivesse aqui, ou como seria uma rota de fuga. Muitas vezes o suicídio, eu estava vindo no caminho pensando como seria explicar isso, como que uma pessoa chega nesse momento. E me veio na cabeça a imagem quando os prédios estão pegando fogo e o bombeiro não consegue chegar e nada acontece, aí a pessoa decide pular. O suicídio é mais ou menos isso. A condição que a pessoa está é tão ruim, é tão sofrida, é tão horrível, que a solução melhor que ela consegue pensar, o alívio maior que ela consegue imaginar que seria possível é a morte. Então, é bem complicado. E acho que tem um aspecto da depressão que é muito importante, que a depressão, o oposto da depressão não é a felicidade. O oposto da depressão é a vitalidade. A pessoa deprimida, ela se sente fadigada, exausta, carregando a vida. Então, tudo para ela é muito custoso. Se ela tem que acordar para tomar café da manhã e ela acorda, ela sente uma fadiga extrema, uma exaustão. Então, pensar em comer, pensar em se trocar, pensar em escovar o dente, tudo vai ficando pesado. Tem uma cena, eu assisti o trailer, não consegui assistir o filme ainda, do Canção da Volta, e tem uma cena do trailer em que você aparece, eu não sei qual que é o contexto, mas aparece a sua cara assim de frente pro espelho. E aquela cara, acho que aquela é a cara da depressão, que é uma cara fadigada, o olhar cansado, uma cara quase sem expressão, apático, quase sem expressão. Foi assim super
Uau! Essa cena é a cena em que ela volta para casa do hospital. Então é a cena que ela tá meio dopada, ainda com um remédio, e ela tá exatamente isso, isso que você falou, sem vitalidade nenhuma, assim, sem força nenhuma para fazer a coisa mais básica, que nessa cena ela tá tomando remédio. Então ela até isso, assim, gestos lentos, uma coisa bem exatamente, morosa, né? Tem uma letargia, né? Então o indivíduo deprimido, e aquela... Nossa, é uma foto que é para se guardar e mostrar, olha, é assim. Porque é isso, a pessoa fica letárgica, fica apática, não tem expressões de grande felicidade, ou nem chorar. Então, às vezes nem chorar? Nem chorar. Então, porque falta força, né? Falta força. Para chorar você precisa de emoção. Energia, de emoção. Exato. E nessa cena que você falou, do olhando do espelho, assim, foi super difícil conseguir esse olhar, que é o olhar pro nada. Sim. E aí a gente tentou várias vezes, não, olha pra cá, olha pra lá, olha pra cá. O jeito que a gente achou que dava realmente a expressão de que você estava sem vida, de que a personagem estava sem vida, eu consegui focar. Sabe quando você não foca em nada? Você deixa o olhar e você não foca nem no espelho, nem na sua cara, nem nada. E aí essa foi a expressão que funcionou. E é isso, porque é como se fosse uma coisa aquele olhar de peixe morto que a gente diz, né? De morto. Sim, mesmo. E toda a expressão, assim, muito... Acho que é isso. Você falou, é a falta de vitalidade. Exato, é a cara, esse é o rosto da depressão. E aí tem uma questão também, não é só o humor deprimido que vai fechar o diagnóstico que o indivíduo está deprimido, ou que ele tem um transtorno de depressão. O transtorno, para você ser diagnosticado com um transtorno, você tem que ter algumas perdas significativas na vida. Então você tem que estar, quando você vai no médico, ele vai perguntar, você está conseguindo ir trabalhar? Você está conseguindo se relacionar com as pessoas como você costumava se relacionar? Você está conseguindo funcionar? Porque esse conjunto de sintomas, ele tem que causar uma certa uma incapacidade na vida cotidiana. Porque todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por algum momento da vida em que se sente pior, que se sente mal, que se sente mais atento, menos atento, com mais culpa, com mais irritabilidade. Mas os sintomas isolados não representam um diagnóstico de depressão. E se eles não causam um impacto importante na vida, também não é um diagnóstico de depressão. A gente vai fazer um rápido intervalo. Estou recebendo aqui no Mentalistas a psicóloga Desirê Cassado e a Marina Persson, apresentadora, atriz e cineasta. A gente volta já já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta aqui com Mentalistas falando sobre depressão e suas consequências. Eu estou recebendo a psicóloga Desirê Cassado, que é especialista e mestre pela USP, e a Marina Persson, a nossa colega aqui da Rádio Eldorado, né? Nossa rádio co-irmã. Ela é atriz, apresentadora, cineasta, está em cartaz com o filme Canção da Volta. Falando um pouquinho mais do filme, Marina, a gente trouxe no bloco anterior essas características da pessoa que é depressiva, né? E você citou que a personagem já tentou suicídio outras vezes, né? Para você interpretar suicida, você disse que leu o livro, tal, Deus Selvagem, né? Você já teve casos, assim, de pessoas próximas a você com esses dois quadros, assim, pessoas realmente deprimidas, amigos ou parentes, e pessoas que tentaram suicídio, assim, você teve alguma aproximação assim, na vida real? Eu conheci pessoas que se mataram. Eu conheci pessoalmente, assim, duas pessoas, assim, que pra mim foi uma total surpresa. Foi um susto, assim? Foi. Não achava nem que elas eram, sei lá, que elas tinham algum problema de depressão. Foi uma coisa, sei lá, pra mim, repentina, mas também não eram super amigos meus, que eu pudesse afirmar que, nossa, que susto, sei lá, talvez quem conheça melhor pudesse falar, não, de fato, tinha um problema e tal. Mas, enfim, de pessoas deprimidas, sim, eu conheço pessoas que têm problema de depressão, até próximas a mim. E é isso, eu já tive, assim, não dá pra comparar, fico até às vezes com vergonha de falar assim, eu tive um problema de depressão, não acho que, sei lá, talvez a Desirê fale, não, isso não era depressão, isso aí, sabe, não era. Não. Mas o que você sentia? Não, assim, era um pouco isso, assim, agora, acho que a diferença da pessoa que realmente sofre de depressão é que aquilo não dura 1, 2 dias, ou sei lá, pra mim durou, não sei,
dura alguns dias, aí você tem uma melhora, sabe? O que te dá um fôlego, e depois você piora de novo, porque alguma coisa aconteceu. Eu tava passando por uma coisa difícil na minha vida, e aquilo pesava pra mim, né? Então, é isso, você acorda de manhã, você não tem vontade de fazer nada. Sim. Você não tem forças, assim, pra tomar o café da manhã, né? Então, eu emagreci muito, eu tive essa coisa, assim, eu não conseguia comer, não conseguia dormir direito. Então, eu senti um pouco esses efeitos, mas era isso, não era uma coisa que era sem intervalo, sabe? Então, eu tinha dias que eu melhorava, né? Tinha dias que daí eu tava pior, até passar, e eu tinha uma razão clara para aquilo estar acontecendo. Sim. Para mim, quando eu melhorei daquilo, aí... Enfim, eu melhorei de fato e, enfim, fiquei bem. Porque o que acontece... Eu não sei, a Desirê pode até falar isso. Parece que a depressão é uma coisa que às vezes não existe um motivo. Não precisa necessariamente haver um motivo específico para desencadear a depressão. Acho que é interessante também, assim, tocar nesse assunto, porque o senso comum diz, tô deprimida, hoje eu tô deprimida, né? É muito característica do senso comum. Uma coisa é você estar com humor deprimido, outra coisa é você estar com um transtorno de depressão. Isso é muito diferente. Quando a gente passa por um trauma, o que vai diferenciar uma coisa da outra também é isso. Quanto tempo você ficou nesse sofrimento? Quando você passa por um trauma específico, a morte, separação, perda de emprego, enfim, alguma coisa que é pontual, a gente vai saber que o indivíduo está deprimido, ele vai sofrer. Então, vai passar por um momento cujo ele cumpre todos os sintomas, tica todos os sintomas, tem fadiga, tem humor deprimido, tem perda de interesse, tem inanição, tem apatia, mas daqui a um mês você vai conversar com essa pessoa, ela já está voltando e retomando as atividades dela, daqui 6 meses ela já está um pouco mais envolvida com então isso não é depressão. Isso é o curso normal da vida, né? Nós sofremos, a vida, estar vivo envolve sofrer. Claro. E a gente caracteriza a depressão quando o indivíduo passou um mês e ele continua do mesmo jeito que ele estava no dia depois do evento. Passou 2 meses, ele continua, passou 3 meses, agora ele já está coletando consequências do afastamento do trabalho. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem uma condição de vida que é aquilo, sabe? Ou sei lá, por exemplo, tem um filho com problemas, assim, o que isso é uma coisa que isso a pessoa também tem que se recuperar, digamos assim. Sim, tem sim. Então, para algumas pessoas ter um filho com um problema, ou tem o diagnóstico, ou enfim, por no exemplo, pós-parto. nasceu o filho com microcefalia. Sim, um exemplo que claro. a gestante teve aquele bebê, o bebê fantasia. Então, vai ser menina, vai nascer saudável. A mulher vai fantasiando ao longo da gestação, e depois, quando a criança nasce, é uma criança diferente, com alguma patologia, como a Marina citou, com algum problema. Não, isso pode ser levado como um trauma, de fato. A mãe pode começar a entrar num processo de trauma, e se ela não se recuperar, se daqui 3 meses ela não estiver já envolvida com os tratamentos da criança, com a rotina, então é um problema. Né? Ela pode ter o trauma e ela vai se superar aquele trauma, e daqui 3 meses ela vai estar já conectada com tudo que ela tem que estar conectada para estar cuidando daquela criança. Se ela estiver deprimida, não. Se ela estiver deprimida, se ela desenvolver, então o trauma pode ser o gatilho para uma depressão. Então nós temos uma vulnerabilidade orgânica, nós temos uma vulnerabilidade cultural, social, e aí a gente pode viver alguns elementos durante a vida que são gatilhos para aquilo acontecer. Precisa necessariamente ter um gatilho grande? Não. O humor pode simplesmente ir diminuindo, e aí os sintomas vão aparecendo. Nós temos uma forma de vida muito complicada, muito pró-depressão. A incidência de depressão em São Paulo é uma das maiores do mundo. 11% da população pode ser diagnosticada com transtorno de depressão, e 20% com transtorno de ansiedade, que é igual a países como Síria, Líbano, que são áreas de guerra. Então, nós temos um estilo... E nenhum desses é o transtorno bipolar, que é o que tem a euforia, né? Na minha adolescência era maníaco-depressivo, mas não pode mais falar assim, né? Exato, o bipolar. O bipolar, ele faz isso, então. Ele tá em momentos depressivos e momentos de euforia. Sim, mas isso dura bastante tempo, né? Então, não é que você acorda de um jeito e dorme de outro. Você tem períodos de meses, às vezes de anos, onde você vive uma fase da doença, e aí você começa a cair e tal. E costumam ser
muito extremos mesmo. As manias também causam uma série de impactos negativos na vida do indivíduo. A euforia. Então ele se engaja em comportamentos de risco, enfim, gasta todo o dinheiro da família, bate o carro, usa drogas, enfim. E o borderline? Nossa, aí já é um outro programa totalmente diferente. Mas seria um transtorno de personalidade borderline. Piorado, que ele oscila mais que o que é o borderline? Eu não sei. Bom, vamos lá, vamos aproveitar, deixa, né? É um transtorno de personalidade, ele já é diferente, ele está em outro eixo e ele impacta o indivíduo em uma série de fatores. Ele não tem a ver só com sintomas, ele tem a ver com padrões de comportamento muito mais rígidos e bastante problemáticos. Então, um indivíduo que é diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, ele precisa de um tratamento terapêutico, de terapia a vida inteira. Ele precisa estar o tempo todo aprendendo a lidar com situações da vida de uma forma mais adequada, mais adaptada. Eles têm mais risco de cometer suicídio, mais risco de desenvolver depressão, mais risco de se engajar enfim, de desenvolver alcoolismo, enfim. É bem complicado. Tem porque aí a gente vai fazer um programa então só sobre o borderline, que é interessante também, ainda não é tão conhecido assim do público. A depressão e o transtorno bipolar é muito comum até no dia a dia, né? Você tá no trabalho, aquela pessoa muda de opinião toda hora, um dia ela te trata bem, um dia ela te trata mal, aquela ali é bipolar, né? Ou a pessoa tá muito quietinha, não, ela tá com depressão, né? É tão comum isso, não tem que ter um impacto maior na vida do indivíduo. Às vezes a pessoa não consegue regular bem as emoções a ponto de estar mal-humorada e falar, calma, pera, deixa eu te responder num outro momento. Mas isso não significa que ela tem uma depressão ou algum transtorno. Ô Marina, no filme Canção da Volta, você disse no primeiro bloco que aí teve o caso de tentativa de suicídio, né, da sua personagem, e você explicou pra gente como o marido também se sensibiliza, mas ele tem que exercer um controle ali daquela situação e tal. E também você percebeu na dinâmica da gravação e tudo mais que uma pessoa tendo um problema na família impacta diretamente na vida de todos ali ao redor da... Sobretudo, isso é uma coisa que a gente ouviu nas exibições que a gente fez do filme. A gente fez algumas exibições com debate depois, e que o público comentava, especialistas também comentavam. A gente chegou a fazer sessões só para psicanalistas, pessoas... Enfim, que legal! Super legal. E aí, mas esse depoimento foi até no Rio de Janeiro. A gente fez uma sessão com conversa, com bate-papo depois. E aí, uma pessoa que estava na plateia... ela falou assim, olha, quando uma pessoa está doente de depressão, a família inteira adoece. E quando você tem um suicida na família, aquilo diz respeito a absolutamente todo mundo, todos ficam atingidos, não há quem fique imune a uma tentativa de suicídio. Por gerações, inclusive. Por gerações. Então você conversa com pessoas e fala assim, eu sou deprimido, mas tenho que tomar cuidado porque meu avô se matou. Ou eu tenho que tomar cuidado porque o meu tio-avô, por parte de mãe, cometeu suicídio. A história vai sendo transformada da família toda. E aí, no filme, é isso que você falou, quer dizer, aí vem a ficção, né? Vem a ficção que é baseada também, claro, em pessoas reais. E no Canção da Volta a gente tem esse marido que é um obsessivo por controle, que que enquanto a mulher está em casa e ela está fraca, vulnerável e precisa de cuidados, ele se sente bem, ele está bem naquela posição de protetor, de cuidador, de controle, de provedor e tudo mais. E quando à medida que ela vai melhorando, né, no filme, que ela vai saindo de casa, que ela vai se encontrar com as amigas, que ela passa a ele passa a não saber os passos todos que ela dá, porque ela sai, ela não dá satisfação, né? Ela tem essa característica também de ela ser muito enigmática, né? Aí ele vai perdendo a linha, digamos assim, ele vai ficando totalmente destabilizado, entendeu? Ele perde, a perda de controle dele sobre ela faz com que ele fique mal.
Muito e aí daí a gente isso. aí tem que falar sobre um outro programa que é isso, são pessoas que têm obsessão por controle, pessoas que daí não se seguram, que vão aí vasculhar o e-mail da pessoa, do companheiro, da companheira, que ficam checando mensagem no WhatsApp, que ficam tipo controlando os amigos do Facebook, perguntando por que deu like em tal post de tal pessoa, esse tipo de coisa, né? E tem muito. A gente encomendou uma pesquisa, né, por causa também do filme, que falava o seguinte: você acha que é normal ver o e-mail da outra pessoa? Você acha que é normal ficar vasculhando o WhatsApp? E as pessoas acham que é normal. Normal dar uma olhadinha. Ainda mais, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem Gmail, aquele Gmail fica lá aberto, né? Fica lá aberto, você não precisa, tipo, toda hora de senha para abrir. Então, você só dá uma olhadinha, quem que mandou, quem que não mandou, respondeu, não respondeu, quantas mensagens trocou com essa pessoa? Nossa, 20? Pera, é muita coisa, 20 mensagens com essa pessoa, sabe? E mesma coisa no telefone, dá só uma olhadinha, assim, com quem é que tá trocando mensagem, deixa eu ver como é que é. Sabe, esse tipo de coisa. Facebook é super fácil. Facebook você não precisa nem da senha. Quer dizer, se você tem a senha, você pode fazer outras coisas, mas assim, para você só olhar de que a pessoa ficou amiga, de quem que ela deu like, não sei o que, não precisa. E aí você fica com essa questão, assim, até quanto que é razoável você controlar, você ficar sabendo da vida do seu namorado, sua namorada, sua mulher. Nossa, eu acho que isso é super interessante. Primeira coisa que você falou sobre a doença, ela começar a adquirir outras funções na família. Até essa de criar funções secundárias, enquanto ela está doente, está tudo bem, está tudo ok. Mesmo que a doença persista e mesmo que ela tenha altos custos, pode haver mesmo uma dinâmica familiar que vai sustentando aquela pessoa naquele lugar. Perpetua ela como deprimida. No caso do personagem, para ele era até bom. Se bobear, ele até comemorou que ela estava doente para ter esse ganho secundário. Não é consciente, né? Não, totalmente não é consciente, mas é isso, ele se sente bem enquanto ela tá mal. Sim. E aí quando o indivíduo vai mudando, a família, ninguém muda sozinho, né? Nós somos seres que estão o tempo todo vinculados interagindo. Então, se eu mudo, tudo que está ao meu redor muda também. E a depressão, ela é isso, né? O indivíduo está deprimido, a família inteira, a dinâmica da família toda muda. Se ele vai se recuperando, também essa dinâmica vai mudar. E se alguma coisa mantém a dinâmica daquele jeito, então essa coisa vai ser mexida também. Tem uma outra coisa que é falada no filme também, que é um diálogo super bonito entre o pai e o filho, que é assim, o menino, na verdade, ele parece que a maior consciência que existe no filme está nesse menino, que é um adolescente, um pós-adolescente, no filme ele tem 18, 19 anos, e ele fala o seguinte, fala assim: eu não posso fazer nada se ela quisesse tentar de novo. Se ela quiser tentar se matar de novo, eu só posso me proteger. Eu não vou deixar ela acabar com a minha vida. Né? E ele diz assim, primeiro, por que ela não se mata de verdade? Por que todas as vezes que ela tentou, sempre, nunca foi de uma forma infalível? E segundo, aí ele pergunta, por que você não se separa dela? Porque para ele isso seria uma maneira deles se protegerem. E terceiro, ele fala isso: eu não vou deixar ela acabar com a minha vida. Se ela quiser se matar, o problema é dela, mas eu não posso deixar ela acabar com a minha vida, eu vou me proteger. Nossa, muito interessante. E aí isso é uma coisa que é um diálogo, isso, de um adolescente de 18 anos para um cara de 46, né? Nossa. E tem uma fala da filha também, né? Eu só vi o trailer, né? E ela fala: por que você tentou se matar? Não é a filha, é a amiga da filha. Tá. Também chocante, né? Também é isso. Na voz de uma criança, que não tem... que não tem julgamento. Exatamente, social. Que não tem julgamento, que não tem superego, né? Não tem as amarras sociais, entendeu? Ela vai lá, ficou sabendo da história, tipo, como assim? Por que você tentou se matar, né? E como é tabu falar sobre isso. Mesmo sendo... A gente sabe que na vida, ao longo da vida, pelo menos 50% das pessoas vão um dia pensar nisso. Pensar em se matar em diversos níveis, desde como seria bom se eu não existisse, até eu acho que eu vou para tal lugar, vou fazer tal coisa, vou tomar tal remédio, até o planejamento. Então isso quer dizer que quando você anda num corredor, cada pessoa que você olha, a segunda vai um dia pensar em se matar. Então é tão frequente, mas é extremamente tabu. Ninguém fala sobre isso. Tabu? Tem uma questão religiosa, tem uma questão... sempre foi tabu, né? O suicídio, se a gente for pensar em todas as culturas, porque ele vai muito contra uma série de... A gente quer se manter aqui como espécie. E o suicídio, ele é contra tudo que nos mantém aqui.
É muito complicado. Não, acho que o Camus falava isso, né? Que a grande questão filosófica, na verdade, é o suicídio, né? É o direito que você tem de viver ou não. Assim, o ser humano, que ele tem o pensamento dele, né? De que o ser humano deveria poder escolher se ele quer viver ou não. Mas que isso não é dado a gente. É isso, o suicídio ele é muito carregado de julgamento. Sim, né? Que nem a DC estava falando. Ele não se fala em suicídio sem... sem você mexer em questões morais, em questões políticas, em questões religiosas, sobretudo. Exatamente. Se você tenta se matar, é crime. Você não pode é uma falta grave. Tem isso, né? Tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que responder. Na religião, os judeus não tem isso, que o suicida não pode ser enterrado junto com o cemitério. Junto com os então tem várias regras sociais, religiosas, para tentar controlar e tornar esse comportamento menos provável possível. É uma forma de controle, né, social, de vamos tornar isso mesmo. Da mesma forma como a gente tenta controlar e falar todo mundo tem que se reproduzir, a gente também tem uma forma de controlar e falar também não se matem. Né, continuem vivos. Os católicos vão pro inferno, tem um monte de gente, né? Tem um monte, cada um tem a sua punição. Ô, Deise, outra coisa, a gente estava falando de depressão e suicídio junto, porque, igual a Marina falou, às vezes é difícil identificar, né? Quando são pessoas mais próximas, talvez o olhar seja mais ampliado, né? Você tem um maior contato. Agora, quando são pessoas que você conhece mais ou menos, e a pessoa se mata, você fala, nossa, como, né? Vem um susto. Mas a pessoa que está com depressão e que tem essa tentativas de suicídio, ela dá alguns sinais e dá pra gente identificar e passar algumas dicas, de repente, para algum ouvinte que esteja nessa situação? Então, a gente sabe que o indivíduo, quando ele está deprimido, ele está pensando e planejando o suicídio. A depressão, ela pode levar ao suicídio. É claro que não é todo indivíduo deprimido que passa por esse lugar. Tá? Então, e nem é todo suicida que é depressivo. O suicida pode ser um usuário de drogas, ou ele pode ter uma questão filosófica, ou ele pode ter alguma outra... Pode ser de uma série de coisas, mas a gente sabe que 50% dos suicidas têm um transtorno de depressão. E, enfim. Então, o que a gente sabe é que é possível de observar o isolamento. O primeiro grande sinal é o isolamento social. O indivíduo se fica embotado, fica para dentro, ele pode não se relacionar como ele costumava se relacionar, pode começar a evitar situações sociais, ou até mesmo conversas mais íntimas, ou até mesmo jantar em família, ou até mesmo comer com um amigo que ele sempre gostava de comer, estar junto e tal. Então isso é importante. O deprimido, ele às vezes solta algumas falas como o mundo seria melhor se eu não estivesse aqui. Fico pensando como seria se eu não estivesse por aqui, se todo mundo ia parar de sofrer por minha causa. Então, alguns suicidas vão lançando essas dicas, né, e que a coisa vai acontecendo. Como é muito tabu, é muito difícil alguém que está pensando em suicídio dividir essa informação com alguém, com outra pessoa, porque essa outra pessoa vai fazer o possível e impossível para convencer e para falar para utilizar todos esses julgamentos sociais que a gente tem em mãos para falar, não faça isso. Então, a gente pode ir observando desse jeito, de isolamento social, todos os sintomas de depressão, apatia, falta de prazer, falta de envolvimento com as coisas, perda de peso, falta de apetite. Esses são sintomas de que alguma coisa não está legal. Se você percebe que alguém perto de você está estranho, não hesite em perguntar. Você pode perguntar, olha, eu tenho percebido que você está diferente. As pessoas, quando elas começam a se sentir assim, pode passar pela cabeça delas tirar a própria vida. Você tem pensado nisso? Isso cruza a sua cabeça de vez em quando? Porque às vezes a gente tem tanto medo de fazer essa pergunta e a gente perde informações que são óbvias, que estão ali. Então, e se caso você se propõe a ter uma conversa como essa, que você esteja de fato genuinamente aberto para ouvir a resposta, para estar disponível, para tentar simplesmente estar ali, não tentar julgar, não avaliar, não dar conselhos que a gente costuma dar, né? Vamos lá, a vida é boa, você tem tudo que você precisa. O sujeito já não quer viver e tudo acho que a pessoa não quer é ouvir a vida é boa, né? E a gente tem uma ideia de que o sentimento obedece ordens, que é só falar assim, levanta, vai fazer, se alegre. E não é bem assim. Não, o sentimento não obedece. Então, é importante que quem está por perto simplesmente se disponha a ouvir genuinamente e aí, a partir disso, buscar ajuda. E a ajuda tem que ser uma ajuda profissional.
a depressão é uma doença. Então, quando a gente está diabético, a gente pega e vai no endócrino, vai no médico. Quando a gente está deprimido, a gente também tem que procurar ajuda especializada no assunto. Porque tem o diagnóstico é mais difícil, talvez, aí, Exato. né? Quer dizer, porque tá nesse limiar aí entre, eu estou com humor deprimido, ou eu sou deprimida, ou sou depressiva, exato, ou sei lá. Exato. E aí eu também vejo que muitos pacientes dão muitas voltas até chegar numa ajuda de fato, até encontrar uma ajuda de fato. E perdem muito tempo dando voltas em outras coisas até chegar até falar assim, não, ok, vou atrás, vou tomar um remédio, vou fazer uma terapia. E nesse momento, que é um momento super importante para a família, porque o indivíduo deprimido, ele precisa de ajuda como o diabético, ele precisa lembrar a hora de tomar o remédio dele, ele precisa acordar, ele precisa trocar de roupa, dependendo do grau de depressão, ele precisa de ajuda para conseguir se organizar até que a medicação e a terapia comecem a fazer efeito e aí ele pode tocar o tratamento sozinho. Deve ser difícil também você ter uma pessoa assim na família, né? Porque a princípio, com tanta herança social, né, de outras crenças de muitos séculos, né, a gente pode pensar, mas a pessoa tá assim, mas ela tá com frescura. Sim, preguiça. Preguiça. Então, com as crianças, então, nem se fala. Acho que para criança o diagnóstico deve ser mais difícil, né? Então, a gente sabe que o primeiro episódio de depressão, ele aparece em 40% dos pacientes, aparece antes dos 20 anos. E aí, imagina quanto de adolescente não escuta que é preguiçoso, que tem déficit de atenção, que é irritado, e às vezes esses sintomas todos juntos, eles levam ao diagnóstico, na verdade, de depressão. Então, é preciso ficar bem atento para isso. Estou recebendo aqui na Rádio Estadão a psicóloga Desirê Cassado e a Marina Persson, que é atriz, cineasta e apresentadora. A gente volta já com o último bloco do programa. Você ouve Mentalistas. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Fica a dica. No Mentalistas de hoje, a gente separou 2 trechos de filmes, indicações aqui sobre depressão. Um deles é o filme Melancolia. Justine tem sofrido de depressão crônica que a impede até de se banhar sem a ajuda da irmã. Durante o seu casamento, elas ficam sabendo que o mundo vai acabar com a colisão de um planeta com a Terra. Ótimos diálogos e direção segura e inventiva do polêmico Lars von Trier. Um filme que provoca e faz pensar, além da riqueza estética e trilha sonora impecável. Vale a pena conferir o filme Melancolia. Outra dica aqui no Mentalista sobre depressão é o filme Sylvia, Paixão Além das Palavras. É a biografia da poeta Sylvia Plath, interpretada por Gwyneth Paltrow, que suicidou-se aos 30 anos de idade após uma sufocante depressão detonada quando seu marido, Daniel Craig, a trocou por outra mulher. Uma descrição clara de como a doença é capaz de destruir um grande talento. Então, uma outra dica aqui no Mentalistas é o filme Sylvia, Paixão Além das Palavras. Mentalistas falando sobre depressão e também algumas tentativas de suicídio, a gente acaba atrelando um assunto ao outro. Convidei a psicóloga Desirê Cassado e a apresentadora Marina Persson, que está em cartaz com o filme Canção da Volta, do Gustavo Rosa de Moura, em alguns cinemas do Brasil, mas logo já vai ter acesso para todo mundo na internet, né, Marina? No VOD, No VOD. Tomara, daqui a pouquinho, acho que... Porque é isso, eu tava falando no começo, né? Vou repetir só para quem chegou agora. O cinema brasileiro, a gente tem essa luta, né? O cinema brasileiro independente, é muito difícil você conseguir fazer com que ele chegue no cinema de todo o Brasil. Então, ele chega em algumas capitais, mas a gente sabe que o maior público dele mesmo vai ser quando o filme chega no tal do VOD, né? E por que tem essa dificuldade, hein, Marina? Porque os cinemas são dominados. Primeiro que tem poucos cinemas, né? Salas de cinema são poucas no Brasil, né? Para o tamanho do nosso país, da nossa população, e elas são todas quase concentradas em shopping centers, então é muito dominado pelo cinemão, né? E pelo cinema americano, sobretudo, que
meio que abocanha todos os espaços. E o cinema brasileiro independente é isso, a gente tem essa lacuna, né? A produção brasileira hoje, ela consegue ser bem diversificada, bem rica, bem interessante, né? Eu sempre falo, as pessoas que falam, não gosto de cinema brasileiro, eu falo assim, porque você não conhece o cinema brasileiro, né? Duvido que não tenha um filme brasileiro que você não goste, porque hoje em dia a gente tem, assim, né? a gente tem muitos filmes brasileiros de muitos tipos. A questão é que esses filmes têm muita dificuldade de chegar no público. E o VOD não é o ideal, você ver um filme na televisão? Não, a gente quer que as pessoas vejam um filme no cinema, porque ele foi pensado para ser visto numa tela grande, mas é uma maneira de você, né, cobrir essa falta, essa lacuna aí que a gente tem, né? Então, enfim, em breve, no VOD, Canção da Volta. Agora você tá como atriz no Canção da Volta, mas claro, você já dirigiu filmes, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, né? Como é que foi ser só ali a atriz ou você dava uns pitaquinhos também na direção ali com ele? Não, você sabe que quando eu filmei o Canção da Volta, eu tinha acabado de sair do Califórnia. Aliás, é incrível, hein? Deixa eu te dar parabéns pessoalmente. Eu fui assistir com uma amiga minha de tempos de adolescência, a gente se identificou muito com Califórnia. Que legal. Muito legal, Marina. Parabéns. Legal, obrigada. Então, eu tinha acabado de sair dessa experiência do Califórnia, foi minha primeira direção em longa-metragem, e aí eu tive pouquíssimo tempo, assim, pra, tirar a roupa da diretora e vestir a roupa da atriz. Então, só que pra mim era uma experiência muito nova, eu não sou uma atriz treinada, eu já tinha feito algumas coisas de participação e tal em filmes, mas nunca um papel, assim, de tanta responsabilidade, com tantas curvas, então eu tinha realmente que estudar e me preparar. E aí eu ficava muito ocupada com aquilo, então eu não conseguia pensar em nada que não fosse o meu trabalho de atriz, né? A minha preparação para desempenhar aquele papel direito, né? E é engraçado, as pessoas perguntam, nossa, mas você não sei nem que lente que estavam usando, qual que é a câmera que usaram, nossa, eu falava assim, não quero nem saber, não quero pensar em nada que não seja isto aqui, sabe? Porque quando você dirige um filme, primeiro que é o tempo todo mundo te perguntando tudo, assim, você tem uma coisa de uma certa onipotência, você brinca meio de Deus, assim, você fala, não, eu quero um quarto cheio de cartaz, de pôster, quero que toque tal música, quero que tal pessoa pegue a outra pessoa, que leve lá, não sei o que, e diga, não sei das... Aí tudo que você pensa e imagina, a pessoa vai lá e faz, é só você dar uma ordem, aquilo acontece. Então, você, sabe, é meio... Você tem que mudar a chave completamente, porque aí você, ao contrário, você tem que obedecer, a pessoa fala, agora vai, se joga no chão, chora, vai, dá bronca, não sei quem, e aí você tem que fazer tudo aquilo, né? São dois papéis bem diferentes, mas eu adorei fazer as duas coisas, assim, espero eu conseguir continuar fazendo. Que legal. É legal porque você aí tem a noção do global de tudo que acontece, né? Quando você dirige um filme, você tem que ter noção de tudo. O ator menos. O ator descansa bastante, né? Vai pro camarim, come, tem hora dorme, pra chegar na gravação, põe o pé pra cima. O diretor não tem nada disso. Que legal. Nem cochila. Um dia eu vou fazer um programa só sobre os atores, então, que acho que é um tema legal. Nossa, também. Como é que eles conseguem, né, fazer essa... Que nem a Marina falou que teve que desligar a chavinha, né, de diretora para atriz, acho também. Não, eu acho impressionante, né, como consegue entrar num lugar que talvez você tenha poucas referências internas sobre que lugar é esse, mas conseguir estar e fazer e falar brincar, como, né? Na verdade, é engraçado porque em inglês, né, o verbo atuar, ele é to play, né? Ah, que legal. E play é brincar também. Então, atuar, jogar, brincar, é o mesmo verbo. E é tudo isso mesmo, porque você brinca de ser uma outra pessoa, você joga com o outro ator, né? E você atua, você finge que é isso, você finge que é aquele personagem. E então, to play, o verbo em inglês é muito mais completo do que português só, que não dá conta de tudo, né? Muito interessante. Eu sempre fico pensando que o ator tem uma referência interna sobre tudo que ele faz. Até eu falei, não é possível, não tem tantas referências assim. Como é que é isso? Você sempre volta para alguma coisa que é sua? Quando tem atores que são aqueles atores do método, né? Que eles meio que viram aquele personagem, o Daniel Day-Lewis, ele é famoso porque enquanto ele está filmando, ele só quer que todo mundo, mesmo os filhos, a família dele, chame ele pelo nome do personagem, ele não sai daquela caracterização, ele fica naquele negócio e tal. Mas todo mundo, ele é famoso por ser meio louco nesse sentido. Aí tem um outro exemplo
exemplo que eu acho muito bom, que é o do Kevin Spacey, que o Kevin Spacey fala assim, todo dia, antes de chegar em casa, eu dou uma volta no quarteirão com o meu personagem e digo, olha, boa noite, até amanhã, a gente se vê amanhã, tá bem? Tchau. Aí ele vai pra casa, tipo Kevin Spacey, entendeu? Deixa o trabalho pra fora. Exatamente, eu acho que é mais, sei lá, mais razoável, assim, porque... Mas, claro, você mantém as referências todas, assim, você tem alguma, pelo menos pra mim, eu tinha as coisas que me ajudavam a acessar aquele lugar daquela mulher, né? Então podia ser a lembrança de, sei lá, de uma atriz que eu gosto muito, que eu vi atuando num filme, podia ser uma música, eu usava muito música, sabe, assim, músicas que eu ouvia na época dos ensaios, que eu ouvia para chegar em certos estados e tal, e aquela música me levava para aquele lugar de volta, assim, então não pode ser uma música que você ouve, assim, tipo... Cotidianamente. Tem que ser uma música que você, tipo, especificamente você usa para aquele propósito, naquele tempo ali que você evoca tá. aquele sentimento. Eu escrevi um diário, assim, coisas que você escreve, e aí também olhava para aquilo, eu lembrava quem é essa mulher, quem é essa Júlia, essa mulher que é assim, que ela é mãe desses filhos, que ela é deprimida, que ela tentou se matar, que ela não sei o quê. Você tem que usar recursos para que você volte para aquele lugar, né, para aquele personagem. Gente, só fazendo um link aqui, né, porque, claro, a gente sabe que é um pano de fundo, né, a depressão e o suicídio para essa história aí do Canção da Volta, mas até aproveitar, desde que você falou que você escreveu os diários e tal, na terapia, para os pacientes que têm depressão, existem alguns mecanismos que vocês terapeutas podem indicar? Por exemplo, escrever o que a pessoa sente, sabe, assim, colocar no papel os sentimentos. Tem gente que gosta de escrever, ou arte-terapia. Sim. Existem algumas ferramentas? Existem muitas ferramentas. Acho que a depressão, ela é uma doença da ruminação. Né, de viver... Da ruminação? Ruminação. O indivíduo ficar ruminando, ficar pensando, ficar com aquele olhar perdido o tempo todo, sem focar em nada. Então, tem múltiplas terapias para a depressão, mas uma delas, acho que elas têm alguma coisa em comum, que é trazer o envolvimento do indivíduo para alguma coisa. Ele tem que estar envolvido. Então, seja brincando com criança, seja cozinhando, seja fazendo uma caminhada, seja montando quebra-cabeça, fazendo um vaso. Muitas das terapias levam o indivíduo depressivo para se movimentar, levantar da cama, fazer coisas e para se envolver com alguma coisa. Escrever um diário eu acho que é uma coisa super interessante, porque você começa a se afastar um pouco daqueles conteúdos que você está ruminando, né? Então, o paciente tem muitos pensamentos de culpa, de ficar se julgando, se avaliando, e quando ele escreve, ele consegue assumir, em alguns casos, assumir uma certa perspectiva daquele pensamento e consegue entender aquilo como uma narrativa da mente dele, não como ele. Aquilo não é ele, é uma narrativa, é uma fala da linguagem, né? Resultado de uma linguagem, de um comportamento simbólico, de a gente ficar o tempo todo avaliando, julgando, narrando, mas isso não é necessariamente a realidade. Isso é uma história que a gente conta. E quando você escreve, algumas pessoas têm a sensação de entender que aquilo é uma história. Eu sou eu e aquilo é uma história. Eu não sou essa história. Isso é uma das ferramentas para levar o paciente a chegar nisso, é escrever de fato. E aí tem meditação e tem uma série de outras ferramentas para chegar nisso. Indicação para o nosso ouvinte que precisa de ajuda, procurar um especialista, então. Procurar especialista. Aqui em São Paulo tem hospitais, tem ONGs, tem associações, tem profissionais. A gente pode até depois elaborar uma listinha de ajuda, enfim, para que as pessoas possam procurar. Muito legal. Só pra gente encerrar, Marina, faz um convite aí pro nosso ouvinte assistir o Canção da Volta. Canção da Volta, em breve no iTunes e no NetNow. Então e nos cinemas, em alguns cinemas ainda. Então quem tiver em São Paulo, Salvador, pode tentar ver ainda no cinema. Mas em breve é isso, no VOD assistam o filme. Canção da Volta com Marina Persson, João Miguel, direção do Gustavo Rosa de Moura. Obrigada, viu, Marina, pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Marina Persson aqui no Mentalistas e a psicóloga Desirê Cassado. Obrigada, Desirê. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. E nós encerramos o Mentalistas desta semana com um trecho do filme Canção da Volta, de Gustavo Rosa de Moura, e que tem como protagonista a Marina Persson. Tem alguma coisa que eu não saiba? Vamos sair daqui. Você não esperava que você falasse isso. Acho que eu fiquei meio surpresa.
Esta é a história de Eduardo e Júlia, um casal que se ama, mas que luta para sobreviver a uma tempestade. Eles têm 2 filhos, passam por um momento complicado, à sombra do ciúme, e passam por uma tentativa de suicídio também. Sou eu que mando aqui nessa casa, porra! Posso fazer uma pergunta? Claro. O que se ganha e o que se perde quando se resolve ficar? Canção da Volta com Marina Persson, nossa entrevistada aqui do Mentalistas. Por que você não se separa da mamãe? O programa tem os trabalhos técnicos de Roger Palme, a produção e apresentação de Camila Tulinski. A gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima!